Seja muito bem-vinda, alma divina. Nossa leitura meditativa de hoje vai ser alguns trechos do livro A Segunda Vinda de Cristo, de Paramahansa Yogananda. Vai falar sobre a ressurreição do Cristo interior. Então, relaxe a mente, acalme o seu coração e vamos voltar para o nosso paraíso interior. Ao intitular esta obra A Segunda Vinda de Cristo, não estou me referindo a um retorno literal de Jesus à Terra. Ele veio há 2000 anos e, após legar um caminho universal para o reino de Deus, foi crucificado e ressuscitou. O seu reaparecimento para as multidões hoje não é necessário para concretizar os seus ensinamentos. O necessário é que a sabedoria cósmica e a percepção divina de Jesus falem novamente por meio da experiência e do entendimento que cada um tenha da consciência crística infinita que estava encarnada em Jesus. Essa será a sua verdadeira segunda vinda. Há uma diferença característica de significado entre Jesus e Cristo. Seu nome era Jesus, mas o seu título honorífico era Cristo. Em seu pequeno corpo humano chamado Jesus, nasceu a vasta consciência crística, a onisciente inteligência de Deus em toda parte e em cada partícula da criação. Essa consciência é o Filho unigênito de Deus, assim designado porque é o reflexo único e perfeito na criação do absoluto transcendente, o Espírito ou Deus Pai. Foi a respeito dessa consciência infinita, plena do amor e bem-aventurança de Deus, que São João falava ao dizer: a todos quantos o receberam, consciência crística, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Assim, de acordo com os próprios ensinamentos de Jesus,
conforme registrados por João, seu discípulo mais adiantado. Todas as almas que se tornam unificadas com a consciência crística por meio da autorrealização intuitiva são corretamente chamados de filhos de Deus. Um pequeno cálice não pode conter o oceano. Da mesma maneira, a taça da consciência humana, circunscrita pelos instrumentos físicos e mentais de percepções materiais, não pode abarcar a consciência crística universal. Não importa o quanto a pessoa deseje fazê-lo, por meio da ciência definida da meditação, conhecida há milênios pelos yogis e sábios da Índia, e por Jesus também. Qualquer um que busque Deus pode alargar o calibre da sua consciência até a onisciência para receber dentro de si a inteligência universal de Deus. O que Jesus ensinou e que está relatado no Novo Testamento, na Bíblia, muitos não compreenderam. Elas simplesmente leem o que ele disse e o repetem. E porque está documentado nas escrituras bíblicas, acreditam cegamente, com pouco esforço, para realizar a sabedoria ali presente por meio da sua experiência pessoal. A realização consiste em sintonizar a própria consciência com Cristo. Daí surge o entendimento correto. Quando as pessoas tentam deduzir o significado das palavras de Jesus somente pela análise intelectual ou sob a perspectiva de um dogma específico, elas inevitavelmente distorcem tais dizeres para adequá-los ao seu propósito, ainda que bem intencionado, ou para ajustá-los convenientemente ao seu nível de entendimento. A sabedoria de Cristo tem que ser aprendida por meio da comunhão, não pela racionalização. O único critério confiável de interpretação das Escrituras é o testemunho da autêntica percepção. Alcançar o estado de consciência no qual os profetas perceberam as verdades que expuseram e assim testemunhar o significado que pretendiam. As palavras de Jesus só revelam totalmente a sua sabedoria àqueles que meditam com profundidade na consciência crística que ele possuía. Então, compreendemos Jesus à luz da sua experiência espiritual, da consciência cósmica do Pai Celestial, alcançada através da inteligência crística refletida no Pai, presente em toda a criação.
conhecimento detalhado dos céus a que chegaram grandes astrônomos por intermédio do estudo e do uso telescópico não poderia ter sido adquirido por pessoas leigas, desprovidas de tal instrução e equipamento. Do mesmo modo, aquilo que os sábios iluminados conhecem sobre a verdade e o espírito, através do elucidativo telescópio da sua intuição, poderá ser conhecido por pessoas comuns apenas quando elas similarmente ampliarem a sua visão pelo uso do telescópio interior da intuição, antes oculto na profundidade da alma. Cristo não passou pelo sublime drama da sua vida simplesmente para fornecer material para o sermão de gerações de pregadores e seu público de domingo. Ele viveu, morreu e ressuscitou gloriosamente como uma inspiração para outros viverem uma vida divina e atingirem por si próprios a experiência que ele alcançou de Deus e da vida além da morte. Focado. E o objetivo em oferecer ao mundo esta interpretação espiritual de suas palavras é demonstrar como a consciência crística de Jesus, livre de tal crucificação, pode ser trazida de volta uma segunda vez às almas de todos os que se esforcem para receber. Certamente, com o alvorecer desta era mais esclarecida, chegou a hora de pôr fim à crucificação dos ensinamentos crísticos apresentados por Jesus. Sua mensagem original deve ser ressuscitada de seu sepultamento por meio da autorrealização, a iluminadora experiência interior da verdade. Nessas páginas, ofereço ao mundo uma interpretação espiritual revelada pela intuição das palavras proferidas por Jesus, verdades que recebi por meio da autêntica comunhão com a consciência crística. Tais verdades serão reconhecidas como universalmente válidas se forem estudadas conscienciosamente e se nelas meditarmos com a percepção intuitiva desperta pela alma. Elas demonstram a perfeita unidade entre as revelações da Bíblia cristã, do Bhagavad Gita da Índia e de todas as outras grandes escrituras que subsistiram ao longo dos tempos. Os salvadores do mundo não vêm alimentar divisões doutrinárias hostis, e seus ensinamentos não devem ser utilizados com esse fim. Chega a ser impróprio referir-se ao Novo Testamento como a Bíblia cristã, pois ele não pertence exclusivamente a nenhuma seita. A verdade destina-se a promover a bênção e a elevação
toda a raça humana. Assim como a consciência crística é universal, também Jesus Cristo pertence a todos. Embora eu enfatize a mensagem do Senhor Jesus no Novo Testamento e a ciência yogi da união divina apresentada por Bhagavan Krishna no Bhagavad Gita como sendo o sumo bonum do caminho da realização divina, honro as diversas expressões da verdade que fluem do Deus único através das escrituras dos seus vários emissários. Todas elas têm um significado tríplice: material, mental e espiritual. São fontes divinas de águas vivas que podem saciar a sede da humanidade, no corpo, na mente e na alma. As revelações intemporais enviadas por Deus através de profetas iluminados servem aos seres humanos em cada um dos 3 níveis da sua natureza. O significado material dos ensinamentos de Cristo enfatiza o seu valor aplicado ao bem-estar físico e social. As leis eternas do viver correto, pertinentes aos deveres pessoais, de família, de trabalho, comunitários, nacionais e internacionais do homem, como membro da família humana mundial de Deus. A interpretação mental elucida a aplicação dos ensinamentos de Cristo para o progresso da mente e do entendimento humano. O desenvolvimento das suas faculdades intelectuais e psicológicas, seus pensamentos e valores morais, interpretados em relação ao aspecto espiritual do ser humano. Os ensinamentos de Jesus apontam o caminho para o reino de Deus. A experiência pessoal das infinitas potencialidades divinas de cada alma como um filho imortal de Deus, por meio da comunhão devocional e união definitiva com o Pai Celestial, o Criador de todos. Embora tanto a interpretação material quanto a interpretação psicológica das Escrituras sejam necessárias para a conduta correta de uma vida equilibrada e focalizada em Deus, é a interpretação espiritual das Escrituras. É a interpretação espiritual que os emissários enviados por Deus para transmitir o conteúdo das Escrituras consideravam como de suprema importância. Mesmo um indivíduo material ou intelectualmente mais capacitado pode não conseguir fazer de sua vida um verdadeiro sucesso. É a pessoa de realização espiritual que cientificamente alcança o êxito integral, que significa ser feliz, saudável, inteligente, satisfeito e verdadeiramente próspero, com a bem-aventurança da sabedoria
que confere plena realização, alcançada por meio da comunhão com Deus. A Bíblia e o Bhagavad Gita são satisfatoriamente completos, contendo a ciência da vida, os princípios eternos da verdade e a filosofia da vida, que tornam a existência bela e harmoniosa. A filosofia é o amor pela sabedoria. A religião, tal como ensinada pelos profetas das Escrituras, é igualmente a devoção à verdade suprema. A experiência pessoal da verdade é a ciência por trás de todas as ciências. Mas, para a maioria das pessoas, a religião tornou-se uma questão apenas de crença. Alguns creem no catolicismo, outros creem em alguma religião protestante e outros afirmam a sua crença de que a religião judaica, ou hindu, ou muçulmana, ou budista seja o caminho correto. A ciência da religião identifica as verdades universais comuns a todos. O fundamento da religião e ensina como as pessoas podem, por meio da aplicação prática de tais verdades, construir a sua vida de acordo com o plano divino. O ensinamento indiano de Raja Yoga, a ciência régia da alma, supera a ortodoxia da religião a descrever sistematicamente a prática dos métodos universalmente necessários para a perfeição de cada indivíduo, independentemente da sua raça ou credo. Há uma enorme diferença entre religião e filosofia teóricas e sua prática eficaz. Falando de um ponto de vista prático, a filosofia pode ser dividida em 3 segmentos: ética, psicologia e metafísica. Essas 3 divisões estão incluídas nas Bíblias cristã e hindu. A ética, a verdade das Escrituras aplicadas à vida material, expõe a ciência do dever humano, as leis morais e o comportamento correto. A psicologia, a verdade aplicada ao bem-estar mental, ensina a pessoa a se analisar, pois nenhum progresso espiritual é possível sem a introspecção e a autoanálise, com as quais a pessoa se dedica a descobrir o que ela é, de forma a poder se corrigir, tornando-se o que deveria ser. A metafísica são as verdades pertinentes à dimensão espiritual da vida. Explica a natureza divina e a ciência do conhecimento de Deus. Essas 3 partes, consideradas em conjunto e colocadas em prática, constituem a religião. Os princípios morais e éticos prescritos no Novo Testamento são os mesmos do Gita. A psicologia
E a metafísica dessas duas escrituras, quando interpretadas corretamente, também coincidem em todos os aspectos. A diferença superficial é que as escrituras hindus, das quais o Gita é uma síntese sublime, foram escritas numa era superior da civilização, com um ambiente de maior entendimento por parte da população em geral. Embora Jesus tenha manifestado a mais elevada sabedoria, ele expressou a verdade em linguagem simples e concisa, ao passo que as escrituras da Índia são compostas em terminologia sânscrita de extraordinária profundidade e precisão científica. Se o próprio Jesus tivesse escrito seus ensinamentos, com certeza eles teriam sido expressos de modo mais profundo do que nas generalidades de conversas com os discípulos ou em discursos para as multidões. Certamente, no Apocalipse de São João, somos conduzidos, através de metáforas, a profundas sutilezas sobre a ciência da yoga, na qual Jesus iniciou seu adiantado discípulo João, e outros cuja consciência, em consequência disso, ascendeu ao sublime estado da autorrealização do reino de Deus, que está dentro de nós. As Escrituras são mudos testemunhos da verdade espiritual. Um personagem divino é verdadeiramente uma escritura divina, viva, assim como pequenas sementes que produzem árvores majestosas. As verdades das Escrituras revelam de modo mais útil e inspirador seu poder e capacidade de conceder sabedoria quando manifestadas na vida de almas com realização divina. Jesus encarnava as verdades eternas, conforme ele mesmo declarou quando se referiu à sua consciência crística. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ao mesmo tempo divino e humano, Jesus viveu entre os filhos de Deus como um irmão mais velho que sustenta os menores, amado pelo Pai de todos, enviado à terra para redimir os seus irmãos e irmãs, iludidos pelo desejo, incitando-os a se tornar como ele. Nos registros do Evangelho sobre a sua vida, encontramos o seu caminho para o reino de Deus, ensinado não apenas em preceito, mas pelo exemplo. A veracidade das histórias bíblicas de Jesus é considerada ceticamente por muitos na era moderna, zombando das faculdades divinas que desafiam os preconceitos comuns sobre o que é humanamente possível. Alguns negam veementemente que o homem-deus dos evangelhos tenha algum dia existido. Outros admitem até certo ponto o caráter histórico de Jesus,
mas o descrevem apenas como um carismático mestre espiritual ou ético. Contudo, ao relato do Novo Testamento sobre o Cristo da Galileia, humildemente acrescento meu próprio testemunho. A partir da minha experiência pessoal, conheço a realidade da sua vida e dos seus milagres, já que eu ouvi muitas e muitas vezes. Comunguei com ele e recebi a sua confirmação direta sobre essas questões. Ele veio a mim muitas vezes como o menino Jesus e como o jovem Cristo. Eu o vi como estava antes da sua crucificação, com uma expressão muito triste. E também o vi da forma gloriosa em que apareceu depois da sua ressurreição. Jesus não tinha a tez clara, olhos azuis e cabelos loiros, como muitos pintores ocidentais o retrataram. Seus olhos eram castanhos escuros e ele tinha pele cor de oliva, característica da sua descendência asiática. Seu nariz era um pouco achatado na ponta. Seu bigode, barba esparsa e cabelos longos eram pretos. Seu rosto e seu corpo eram belamente constituídos. De todas as pinturas que dele vi no Ocidente, a representação de Hoffmann é a que mais se aproxima de exibir com precisão os traços de Jesus. É uma suposição errônea de mentes limitadas a de que grandes mestres, como Jesus, Krishna e outras encarnações divinas, se foram para sempre desta terra, quando não mais visíveis aos olhos humanos. Não é verdade. Quando um mestre liberto dissolve seu corpo no espírito, e ainda assim se manifesta em forma visível para devotos receptivos, tal como Jesus apareceu ao longo dos séculos que se seguiram a sua partida para São Francisco, para Santa Teresa e muitos outros no Oriente e no Ocidente. Isto significa que ele continua a ter um papel a desempenhar no destino do mundo. Mesmo quando os mestres completaram seu papel específico para o qual se encarnaram em forma física, é divinamente ordenado a alguns deles cuidar do bem-estar da humanidade e ajudar a dirigir o seu progresso. Jesus Cristo está muito vivo e ativo nos dias de hoje, em espírito e ocasionalmente assumindo uma forma de carne e ossos. Ele está trabalhando invisivelmente para as multidões em prol da regeneração do mundo. Com seu amor universal, Jesus não se satisfaz em somente desfrutar da sua consciência bem-aventurada no céu. Ele está
está profundamente interessado na humanidade e deseja oferecer a seus seguidores os meios de alcançar a liberdade divina, da entrada no reino infinito de Deus. Ele está desapontado porque muitas são as igrejas e os templos fundados em seu nome, frequentemente prósperos e poderosos. Mas aonde está a comunhão que ele enfatizava? O verdadeiro contato com Deus. Jesus deseja que os templos sejam estabelecidos, primeiramente e acima de tudo, nas almas humanas, e depois externamente, em locais físicos de adoração. Em vez disso, há inúmeros edifícios gigantescos com enormes congregações sendo doutrinadas no igrejismo. Mas são poucas as almas que estão realmente em contato com Cristo por meio da oração e da meditação profundas. Para restabelecer Deus nos templos das almas, reavivando os ensinamentos originais de comunhão com Deus, como foram apresentados por Cristo e Krishna, é que foi enviado ao Ocidente por Mahavatar Babaji, o Cristo Yogi imortal da Índia moderna, cuja existência foi revelada ao mundo em geral pela primeira vez em 1946, na autobiografia de um yogi. Babaji está em permanente comunhão com Cristo. Juntos enviam vibrações redentoras e juntos planejaram a técnica espiritual de salvação para esta era. A obra desses dois mestres, completamente iluminados, um com o corpo e o outro sem, é inspirar as nações a renunciar às guerras, ao ódio racial, ao sectarismo religioso e ao materialismo, cujos males atuam como bumerangues. Babaji está a par das tendências modernas e, em especial, da influência e da complexidade da civilização ocidental. Ele percebe a necessidade de difundir, tanto no Oriente quanto no Ocidente, a autolibertação por meio da yoga. Foi Mahavatar Babaji que, em consonância com o desejo de Cristo, me confiou a extraordinária tarefa de interpretar apropriadamente para o mundo o significado profundo das palavras de Jesus. Em 1894, Babaji instruiu meu guru, Swami Sri Yukteswar, a escrever um estudo comparativo da harmonia entre as escrituras cristã e hindu, do ponto de vista do Sanatana Dharma da Índia, a verdade eterna. Babaji também disse ao meu guru que me enviaria a ele, a fim de ser treinado para minha missão no Ocidente,
e ensinar lado a lado o cristianismo original de Jesus Cristo e a yoga original de Bhagavan Krishna. Há incontáveis milênios, a Índia é a pátria da luz espiritual do mundo. É na Índia que a divina ciência espiritual da yoga, união com Deus por meio da comunhão pessoal com Ele, tem sido preservada. Foi por isso que Jesus viajou à Índia quando jovem e retornou à Índia para conversar com Baba a respeito da evolução espiritual do mundo. O tempo comprovará esta verdade que eles concederam ao mundo por meio dos ensinamentos de Kriya Yoga, da Self-Realization Fellowship, das técnicas de meditação com que cada alma pode unir-se novamente a Deus por meio da experiência interna da consciência universal de Cristo e Krishna. No mundo cristão, poucos compreenderam a promessa de Jesus, de que, depois que tivesse partido, Ele enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo é o invisível e sagrado poder vibratório de Deus, que sustenta ativamente o universo, o Verbo, o Om, a vibração cósmica, o grande Consolador, o Salvador de todas as tristezas. Na vibração cósmica do Espírito Santo está o Cristo onipresente, o Filho ou a consciência de Deus imanente na criação. O método para entrar em contato com essa vibração cósmica, o Espírito Santo, vem sendo difundido pela primeira vez em âmbito mundial por meio das técnicas definidas de meditação da ciência de Kriya Yoga, pela bênção da comunhão com o Espírito Santo. A taça da consciência humana se expande para receber o oceano da consciência crística. O iniciado na prática da ciência de Kriya Yoga, que alcança a experiência consciente da presença do Espírito Santo Consolador e submerge no Filho, na consciência crística imanente, obtém dessa maneira a percepção de Deus Pai e entra no reino infinito de Deus. Assim, Cristo surgirá uma segunda vez na consciência de todo praticante dedicado que alcance maestria sobre a técnica do contato com o Espírito Santo, o indescritivelmente bem-aventurado, doador de consolo no Espírito. Aqueles que têm ouvidos espirituais e que ouçam as promessas de Jesus Cristo de enviar o Espírito Santo. Esses ensinamentos foram enviados para explicar a verdade da forma como Jesus pretendeu que ela fosse concedida no mundo. Não para trazer um novo cristianismo, mas para apresentar o verdadeiro ensinamento de Cristo. Como tornar-se semelhante a Cristo. Como
ressuscitar o Cristo eterno dentro do próprio eu. Para interpretar as palavras de Jesus, não de acordo com caprichos, sentimentalismos, dogmático ou racionalização teológica, mas como ele pretendeu expressá-las. Precisamos estar sintonizados com ele. Precisamos saber o que Cristo foi e é. E isso se pode compreender apenas em conexão com o estado de consciência crística dele. Identificando-me com a consciência de Jesus, senti o que ele sentiu quando falou aos seus discípulos e às multidões, conforme está registrado nos Evangelhos. O que tentei transmitir são os pensamentos e a consciência de Jesus que estavam por trás das suas palavras quando ele as proferiu. Eu comungo com Cristo e peço a Ele. Não quero interpretar a Bíblia a partir do meu próprio ponto de vista. Tu a interpretarás. Então Ele vem a mim. Em sintonia com Cristo, em êxtase e em espírito, registrei suas explicações da melhor maneira que pude, à medida que vinham através de mim. Essas revelações estão escritas nesse tratado. Eu não explico, eu percebo. Não digo a vocês o que penso, mas o que sou levado a dizer a partir da minha experiência interior. Revelações que eu nunca esperava me foram transmitidas. Eu não podia imaginar a riqueza da verdade ali oculta. Creio que os leitores deste livro descobrirão que significados encobertos há 20 séculos foram revelados aqui pela primeira vez. Interpretações das palavras de Jesus, como ele as teria dito às pessoas de hoje. Verdades transmitidas a seus discípulos que ele deseja que sejam compreendidas pelos devotos do mundo inteiro e de todos os tempos. As pessoas receptivas sentirão, por meio da percepção direta, a mensagem que Cristo lhes está revelando. Pois tudo o que fiz foi receber e transmitir a plenitude dos seus pensamentos e da sua consciência. Meu desejo singular de discernir corretamente o verdadeiro significado das palavras de Jesus foi extraordinariamente confirmado certa noite, durante o período em que eu trabalhava nessas interpretações. Foi no eremitério de Encinitas, na Califórnia. Eu estava sentado em meditação na penumbra de minha sala, orando profundamente com minha alma, quando de repente a escuridão deu lugar a um fulgor celestial, azul opalino. A sala inteira parecia uma chama opalescente. Nessa luz surgiu a forma radiante do abençoado Senhor Jesus. Sua face era divina. A aparência era a de um jovem entre 20 e 30 anos.
com barba esparsa e bigode. Seu cabelo longo era preto, repartido ao meio. Era circundado por um ralo de luz dourada. Seus pés não tocavam o chão e seus olhos eram os mais ternos e belos que eu já vi. Percebi o universo inteiro cintilando naqueles olhos. Eles se alternavam infinitamente e a cada mudança de expressão eu compreendia intuitivamente a sabedoria que me era transmitida. Em seus olhos gloriosos senti o poder que sustenta e comanda miríades de mundos. Enquanto ele me olhava, um santo graal surgiu junto à sua boca e desceu até os meus lábios. Em seguida, voltou a Jesus. Depois de alguns momentos de silenciosa comunhão estática, ele me disse: tu bebes do mesmo cálice que eu. Curvei-me então diante dele. Eu estava imensamente feliz por receber o testemunho das suas bênçãos, da sua presença. Exatamente as mesmas palavras que me disse nessa visão, ele também dissera a Tomé, embora eu nunca as tenha lido. Suas palavras significavam que eu estava bebendo da sua sabedoria através do santo graal das suas percepções que ele havia derramado em minha consciência e que ele estava satisfeito. Expressou a sua aprovação muito afetuosamente e me abençoou por estar escrevendo estas interpretações. Posso dizer isso sem orgulho, porque as interpretações das palavras de Cristo nesta obra não são minhas. Elas foram concedidas a mim. Estou feliz por esse livro ter vindo por meu intermédio, mas não sou o autor. O autor é Cristo. Sou apenas o veículo através do qual ele é explicado. Escuto Cristo na terra da minha inspiração. Contemplo Cristo comunicando-me toda a eterna sabedoria que ele pretendia transmitir em suas palavras repletas de significado. Em minha juventude, mesmo diante da insistência de bem-intencionados professores ingleses, nunca li o Novo Testamento, exceto pequenos trechos. Se eu tivesse lido a teologia sob a tutela de tais instrutores, teria tornado cegos meus olhos e prejudicando minha capacidade de escutar. E eu não poderia ter ouvido a voz de Cristo, nem o visto falar. Agora me regozijo e sempre haverei de me regozijar ao ouvir Cristo comunicando-me suas palavras de vida, verdade e eterna libertação para todos. Disse Jesus: nós dizemos o que sabemos e estou certo de que, por meio desta nova interpretação, as pessoas serão capazes de compreender e
esse verdadeiro conhecimento, as percepções da sabedoria que ele desejava que o mundo obtivesse. Portanto, apesar das numerosas interpretações das suas palavras já escritas por outros autores, acredito que Cristo me tenha inspirado a levantar o véu do falso entendimento e das interpretações equivocadas dos seus ensinamentos e a proferir-los de novo em sua pureza original, livre de conceitos errôneos, enfatizando a sua aplicabilidade à vida e às novas condições da civilização moderna. As pessoas de hoje devem transpor a lente escura da teologia, o conhecimento intelectual de Deus e perceber Deus diretamente. Tal é a minha convicção ao escrever o primeiro estudo minucioso, feito por um oriental, sobre as palavras de Cristo, que também nasceu no país oriental e passou muitos anos na Índia. A consciência crística universal manifestou-se no veículo de Jesus e agora, por meio dos ensinamentos da meditação de Kriya Yoga, da Self-Realization e destas interpretações intuitivamente recebidas das Escrituras, a consciência crística está vindo uma segunda vez para manifestar-se a consciência daqueles que verdadeiramente buscam a Deus. Ao ler as páginas de A Segunda Vinda de Cristo, você verá dissipar-se para sempre a névoa de dificuldades, incompreensão e mistério acerca das palavras de Jesus. Depois de um lapso de 20 séculos, muitas seitas, muitas denominações religiosas, muitas crenças, muitas perseguições, muitos conflitos e tumultos foram criados por interpretações equivocadas. Agora, Cristo revela sua mensagem consumada nas palavras simples que ele falou aos povos antigos, numa era menos avançada da civilização. Leia, compreenda e sinta Cristo falando a você através desta Bíblia da Segunda Vinda, estimulando-o a ser redimido pela experiência da verdadeira Segunda Vinda, que é a ressurreição em seu interior da consciência crística infinita. Então, pessoal, essa foi a nossa leitura de hoje, a introdução do livro A Segunda Vinda de Cristo, volume 1. Deixem o seu like aqui se vocês gostaram. Comenta aqui se você quer que eu leia mais sobre esse livro. Comenta aqui também dicas de livro e autores que vocês gostariam de ouvir por aqui. E é isso, muito obrigada por me acompanhar até aqui. E eu te vejo no próximo vídeo.